ele pode nessa manhã revelar alguns segredos que saem no teu coração. Então, se Deus mexer, como eu disse ontem, em algumas áreas escuras da sua vida, dá glória a Ele. Não fique preocupado não, porque se Ele mexer, porque Ele quer trabalhar naquela área, Ele quer curar, Ele quer curar. E se Ele cura, a Bíblia diz, se o Filho liberta, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. De órfãos a adoradores. Nós vamos falar um pouquinho sobre o verdadeiro tabernáculo. Nós lemos que nós somos casa, morada de Deus, edifício de Deus. E eu disse aqui que Deus, Ele quer uma casa adornada, restaurada. Na antiga dispensação, eu creio que todos conhecem, havia 3 dimensões. Lá no tabernáculo tinha o átrio. O átrio era aquele lugar onde tinha uma pia de bronze, onde o sacerdote sacrificava. Ali tinha uma porta de entrada. Ali a pessoa entrava e oferecia o seu animal, levava o seu animal para ser sacrificado. Primeira porta. Depois tinha a segunda, que era o lugar santo. O lugar santo onde tinha o candelabro, os pães da tem hora que essa palavra propiciação. Ali você tinha o candelabro e o pão. Ali tinha a segunda porta. Depois tinha a terceira porta, que era o santo. Santo do? Santo, ok. Lá no santo do santo só ficava o sumo, não é? No lugar santo ficava o sacerdote. E no átrio ficava o sacerdote que matava o animal e sacrificava pelo povo. Ok. Então tinha 3 portas. 3 portas. Lá no santo do santo só o sacerdote, o sumo sacerdote. Lá ficava a arca da aliança, com os querubim de ouro. Lá o sacerdote entrava, o sumo sacerdote entrava. Se ele entrasse em pecado, ele era fulminado, a presença de Deus chegava. Tanto é que ele tinha que ter uma corda amarrada, ele tinha campainhas na sua veste, que ele tinha que estar lá movimentando lá dentro. Aquelas campainhas na veste. Inclusive tinha 9 campainhas com 9 romãs, representando os 9 dons do Espírito Santo e os 9 características do fruto do Espírito. Era tudo na figura, ok. Então o verdadeiro tabernáculo, ele precisa ser restaurado. O verdadeiro tabernáculo somos nós. Nós temos espírito, alma e corpo. São 3 áreas que Deus precisa ter acesso a elas. Voltando lá para o tabernáculo antigo. No capítulo 14, versículo 6 de João, ele diz assim: eu sou o... Fala forte, eu sou... o caminho e a vida. Representando o tabernáculo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre isso aí. O tabernáculo antigo tinha o sacerdote no átrio, no santo e no santo do santo. Para chegar lá no santo do santo tinha um processo. Só que o véu foi rasgado, os véus foram rasgados. Hoje nós temos livre acesso a Deus. A gente dobra o joelho, ou sentado dirigindo, ou você lá na tua escola, na universidade, sentado lá fazendo o teu dever, teu trabalho, você fecha os olhos, com os olhos abertos, você liga no céu, em 30 segundos você tem acesso. Deus fala contigo, você fala com Deus. Pelo novo e vivo caminho. Aleluia. Não precisa mais de um pastor, não precisa mais de um animal. Por que não precisa de um pastor? Porque o sumo pastor é 24 horas a teu serviço. Por que não precisa de um animal? Porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado uma vez por todas para tirar o pecado do mundo. Glória a Deus. Por que não tem mais barreira?
Porque não tem mais barreira, porque nós somos reconciliados com Deus, nós temos livre acesso à sala do trono. Glória ao nome de Jesus. Então o nosso tabernáculo, a nossa vida, casa, morada de Deus, ela precisa ser restaurada. Glória ao nome de Jesus. O verdadeiro tabernáculo. O tabernáculo era constituído de 3 partes, eu já disse aqui. Havia 3 portas de acesso. Havia o átrio, o altar de bronze e o lugar santo, que tinha o candelabro e a mesa dos pães. Ok. Rompendo os véus em rumo à verdadeira adoração. Eu paro aqui só nesse título que a gente vai ler. Nós fomos criados, como eu disse ontem, para adorar a Deus. Para que Deus nos criou? Só para encher a terra de homens e de mulheres? Deus nos criou com um propósito. Deus, ele é adorado pelos serafins. A Bíblia diz no profeta Isaías capítulo 6, que ele foi visto entronizado entre os serafins, querubins, e eles diziam santo, santo, santo. Enquanto eles diziam santo, santo, toda a casa encheu de fumaça. Os umbrais, as partes das portas tremiam com a voz do que clamava. Agora, Deus era adorado no céu, e ele queria ser adorado na terra. Então ele nos criou para que nós o adorássemos. Porém, ele não recebe uma adoração mista, ele recebe a verdadeira adoração. A verdadeira adoração sai da boca de homens e de mulheres que são verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? São aqueles que vivem para ele e com ele. Me desculpem aquilo que eu vou dizer, mas existem muitos louvores profanos, porque profanam os louvores. São pessoas indignas de abrirem a boca e louvarem a Deus. Porque Deus não recebe um sacrifício contaminado. O nosso louvor, a nossa adoração em canto, em oração, de qualquer maneira que seja, ela representa um perfume suave diante de Deus. Por isso que ela tem que ser santa. Então a gente precisa romper com o véu. Glória ao nome de Jesus. Rompendo o véu, versus ou em direção à verdadeira adoração. Entrando na primeira porta, você tinha acesso ao perdão dos pecados. Eu disse que levava-se o animal e o sacerdote sacrificava, a pessoa vinha perdoada. Então na primeira porta, presta atenção aqui, nós tínhamos o quê? Perdão. A primeira porta te dava a condição de receber o perdão dos nossos pecados. Então vamos fazer uma ligação agora. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a primeira porta te leva ao perdão e ao caminho. Quem é o caminho? Então, a primeira porta representa, você tem acesso ao caminho. Você entrou no caminho. Glória ao nome de Jesus. Então a primeira porta é o caminho, te dava acesso ao caminho. O altar de bronze testifica que nossos pecados foram julgados em Cristo. Aqui nós tornamos filhos de Deus. 1 João capítulo 3 diz que com grande amor nos concedeu o Deus Pai, que nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Este direito de ser filho é quando nós entramos pela primeira porta. Pela primeira porta é o caminho. Nós entramos no caminho, ele é o caminho, nós já somos filhos de Deus. Viu que não é difícil ser filho de Deus? Não é difícil. Recebemos o Espírito que clama Abba Pai. Começamos a clamar e a ensinar pela paternidade de Deus. Esse clamor continuará a conduzir-nos ao coração do Pai. Disso flui uma vida de quebrantamento, um processo de cura da alma começa a desencadear. Ali começa tudo. Você entrou pela primeira porta, porque a primeira porta a pessoa levava o animal, ele já estava perdoado. Agora cabia ao sacerdote ir lá para o lugar santo,
continuar fazendo o sacrifício. E depois teria que o sumo terminar, recebendo a resposta. Então, nós começamos a receber uma nova vida, uma cura na alma. O arrependimento é o primeiro nível de revelação que nos coloca em sintonia com o reino de Deus Pai. O arrependimento, ontem nós falamos da preparação para um avivamento. Nós mencionamos a mensagem que foi pregada para que o Espírito de Deus descesse no dia de Pentecostes. A mensagem foi a de João Batista, vocês devem ter em memória ontem. A mensagem foi assim: arrependei-vos e convertei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. E ele veio preparar o caminho do Senhor. Quando eles foram para o deserto da Judéia, foram batizados, eles entraram pela primeira porta, eles encontraram o caminho de uma verdadeira vida. Ali eles estavam sendo preparados para receber uma visitação permanente do Espírito Santo na vida deles. Aleluia. Então precisa de arrependimento, mas não é aquele choro de culpa. Arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. Aleluia. Esse é o primeiro nível de revelação que nos coloca em sintonia com o reino de Deus Pai. Deus é mais que o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Pai existente. Porém, uma distância espiritual entre o caminho, existe uma distância espiritual entre o caminho e a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então existe uma distância entre o caminho e a verdade. E nós vamos analisar rapidamente sobre isso. Mas eu já encontrei o caminho que é Jesus. Sim, você pode estar no caminho sem conhecer a verdade. Precisa estudar isso aqui. Às vezes você está no caminho, mas não conhece a verdade. O caminho é a verdade. É necessário romper o véu da verdade. Você pode estar no caminho e ainda não estar na verdade. Muitas coisas ainda não são entendidas, discernidas. Muitas filosofias corrompidas e crenças irracionais podem estar bloqueando o nosso relacionamento com as pessoas e com Deus. À medida que vamos conhecendo a Deus, Ele começa a revelar nosso próprio coração. E dessa forma, nossas motivações e nosso caráter começam a mudar. Ontem nós falamos da Torre de Babel, de motivações, confrontando as nossas motivações. Falamos sobre a motivação de Nirode com os seus liderados. Construamos uma cidade, façamos para nós uma torre, façamos o nosso nome célebre. Motivação que levou a uma unidade, e eles estavam concluindo tudo que desejava o coração deles. Porém a motivação era errada, até que Deus teve que descer e confundir as línguas. Essa tradução aí é provocada por isso, motivação errada. Nossas motivações erradas às vezes complicam a obra de Deus, o plano de Deus com a igreja na terra. Então nós precisamos de confrontar nossas motivações e procurar entrar no caminho e prosseguir conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade. Não é conhecereis o caminho vos libertará. Não. Conhecereis a verdade vos libertará. Então entre no caminho, que o caminho te leva à verdade. E tem uma distância. Eu moro em Milano, para ir para Roma eu faço 630 quilômetros. Tem uma distância entre Milano e Roma, mas tem uma estrada que me leva até lá. Eu pegando a estrada certa, eu chego a Roma. Então entrando pelo caminho, automaticamente eu vou chegar até a verdade. Glória a Deus. Aleluia. O caminho, ou seja, é necessário romper o véu da verdade. Você precisa conhecer o caminho, mas também a verdade, deixando filosofias, deixando algumas crenças racionais e tirar todo bloqueio. À medida que vamos conhecendo a Deus, Ele começa a revelar nosso próprio coração
E dessa forma, as nossas motivações e nosso caráter começam. Sabe o que Deus quer fazer em nós esses dias? Ele quer mudar algumas motivações que nós temos e mudar nosso caráter. Aqui o pastor Lincoln não tem, mas eu na Itália eu tenho crentes quase de 30 anos de crente, não muda o caráter dele. Motivações erradas, é uma luta. Ensina a palavra. Eu tenho um obreiro que não muda. Mas não muda porque não quer. Porque a palavra ele conhece, no caminho ele está, mas ele não quer entrar, conhecer a verdade. E nós somos livres. Nós somos livres. Glória ao nome de Jesus. Para romper o véu da verdade é necessário comer o pão da propiciação. Segunda porta. A segunda porta te leva a comer o pão da propiciação à luz do verdadeiro candelabro. Uma vida responsável de meditação. Olha o que eu disse há poucos minutos. Na palavra de Deus, a luz da revelação do Espírito Santo nos leva a um nível maior de revelação e transformação. Somos transformados pela renovação da mente. Não existe reavivamento sem reabibliamento. Sem Bíblia. Não existe. Absolutamente. Capítulo 12, não está aqui, de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, irmãos em Roma. Parece que é o versículo 2. Eu tenho certeza que é o versículo 1 ou versículo 2. Diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso... É isso mesmo, jovem? Isso, 2, né? Do vosso entendimento. Transforme, renove o vosso entendimento. Não conforme com o mundo. Não, mas eu já estou no caminho, eu já tenho Jesus. Sim, você tem Jesus, mas você precisa conhecer a verdade, que é o próprio Jesus. Você precisa ter uma mudança no teu caráter. Você precisa ter motivações segundo o Espírito de Deus. Nós estávamos com um curso lá na Itália, fizemos 5 ou 6 anos. Vai retornar agora. Um dia eu conversando com um irmão, ele falou assim: mas eu estou quase parando esse curso, e etc, porque não sei o quê. Eu falei: mas você está fazendo o curso para quê? Eu estou fazendo o curso porque eu já sou evangelista, daqui a pouco eu sou pastor. Me pergunta se eu tenho um curso teológico, eu não tenho. Eu falei: mas o quê? Qual é o outro motivo? Não, o motivo é que eu vou poder discutir melhor com as pessoas, responder perguntas. Motivação totalmente errada. Nós precisamos adquirir mais conhecimento para melhor aplicarmos no reino de Deus, para levar a palavra. Isso pode parar já de uma vez, porque não vai resolver nada, você vai perder esses 5 anos aí. Então as nossas motivações, elas precisam ser dirigidas segundo o Espírito Santo de Deus. Se eu estou cansando, você dá um glória a Deus aí que o sono vai embora. Amém? Glória ao nome de Jesus. Ninguém disse amém? Então ninguém está cansado. Glória ao nome de Jesus. Vamos prosseguir. Então, para romper o véu da verdade, é necessário comer o pão da propiciação à luz do candelabro. Glória ao nome de Jesus. Uma vida responsável de meditação da palavra, da revelação do Espírito Santo, te porta a um nível maior, uma revelação maior, e te leva a uma transformação. O capítulo 48 também não está aqui, do profeta Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Versículo 10, falando sempre de cura da alma, está relacionado à maldição hereditária que a gente ainda vai falar. Ele diz assim: olha, eu, o Senhor, vosso Deus, vos amaldiçoo se fizerdes a minha obra relaxadamente. E tem uma tradução em português: fraudulentamente. Diz: é maldito quem fizer a minha obra fraudulentamente, relaxadamente, e que preserva a sua espada do sangue. Isso aqui é uma palavra para crente já com uma certa base, uma certa maturidade, mas eu tenho que dizê-la porque é importante. Às vezes a gente fica analisando, mas a maldição hereditária, a maldição familiar, etc.
As maldições são nós que a contraímos para a nossa vida. O profeta, ele é usado por Deus dizendo: olha, vós sois malditos, diz o Senhor, quando fizerdes relaxadamente a obra de Deus, dando restos para Deus, sabendo que estamos em uma guerra, uma batalha espiritual, e nós metemos a nossa espada na bainha e a preservamos do sangue. Isto é, o espírito de covardia. Deus não tem negócio com os covardes. Foi isso que ele disse a Gideão: manda os covardes e medrosos embora. No fim de 32.000, ficaram 300 homens mais aprovados, provados e aprovados por Deus. Porque o reino de Deus é um reino de corajosos, é um reino de valentes. Então a gente precisa entender isso aí. Glória ao nome de Jesus. Então a gente precisa ter uma mente renovada. Porque o apóstolo Paulo, ele disse que esta mente renovada, a gente não conformando com o mundo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos, olha o número 3 aí em ação, nós vamos entrar em uma terceira dimensão. Lá está dizendo assim: porque se não vos conformares com o mundo, mas transformando-vos na renovação do vosso entendimento, vocês experimentarão a boa, agradável, já chegou lá já, e a perfeita vontade. Tem a boa, tem a agradável e tem perfeita vontade de Deus. A boa é que você entre no caminho, a agradável é que você conheça a verdade, mas a perfeita é que você tenha a vida abundante. Pode dar um glória? Aleluia. A Bíblia é muito mais afinada do que uma orquestra com o maior maestro do mundo. É Deus, aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Estou agarrado nisso aqui ainda, mas a gente vai ficar mais um pouquinho aqui. Vai ficar. Da mesma forma, também existe uma distância entre a verdade e a vida. A verdade e a vida. Uma pessoa pode ter muita revelação e ainda não ser uma pessoa. Ou seja, a pessoa pode ter muita revelação e ainda ser uma pessoa ferida e cheia de argumentos. O Santo dos Santos é o lugar de entrega total. É um lugar de morte total e vida total. Aqui eu vou ter que usar alguns minutinhos, deixando esse manual meu aqui, porque Deus me deu algo hoje de manhã. Tem uma distância entre a verdade e a vida. Porque você pode estar no caminho, estar na verdade, mas ser ferida, ter trauma, ter problemas sérios ainda que não foram resolvidos. Mas pastor, eu conheço o caminho, estou nele, amém? Eu conheço a verdade, Jesus, amém? Você conhece a verdade, mas não significa que você está curado pela verdade, não significa que você tem vida abundante. Então entre a verdade e a vida tem uma distância. A verdade é onde você deposita, a vida, aliás, é o lugar onde você tem que morrer totalmente para o mundo e receber vida nova. Aí sim, esta é a última dimensão. Aí você pode usar tranquilamente, com muita propriedade, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí é novo de verdade. A mentira foi embora. Aquele caráter briguento desapareceu, você é um manso, humilde de coração, porque anda com Jesus. Tem descanso para a tua alma. Aprendeu com alguém que é manso e humilde de coração. Mas enquanto você não andar com Jesus a ponto de ter o caráter de Jesus, você ainda está no caminho e na verdade. A vida não. E tem uma coisa interessante. Esse último estágio, a vida, é o último estágio onde você deposita tudo. Morte total. As maldições são colocadas ali. Olha aqui para mim, eu vou entregar para vocês uma revelação. Tenho certeza que é uma revelação para muitos ou para todos. Jerusalém é considerada a cidade do grande rei.
à luz da Bíblia, Jerusalém, ela é figura da nossa Jerusalém celestial. Jerusalém, ao longo do século, era um ponto de adoração. Todos os anos as pessoas iam adorar. Me acompanhe. Jerusalém era um lugar onde todas as pessoas iam alegres. Todas as tribos subiam a Jerusalém. Jerusalém era onde as pessoas levavam suas ofertas. Ninguém ia a Jerusalém para chorar de tristeza, para lamentar. Ia a Jerusalém para agradecer. Não é? Então Jerusalém é um lugar de alegria. Casa de Deus, lugar de alegria. Porém, do lado de fora de Jerusalém, tinha uma pequena colina, um pequeno monte chamado Monte Caveira. Jesus foi maltratado, ele foi caluniado, ele foi humilhado dentro de Jerusalém. Mas ele precisava de pegar e levar sobre ele os nossos pecados, Isaías 53. Ele precisava de pegar as nossas dores, nossas enfermidades, nossas maldições, todos os nossos pecados, e levar e cravar na cruz. O que ele fez? Ele pegou todas as minhas transgressões, todos os meus pecados, todos os teus, todas as tuas transgressões. Isso aí é importante vocês me acompanharem. E ele não procurou dentro de Jerusalém um lugar onde ele poderia fazer este trabalho. Ele pegou a cruz que deveria levar eu e você, saiu fora da cidade, levou lá fora, no monte chamado Caveira, lugar de maldição. Lá no Monte Caveira, ele cravou todos os nossos pecados fora da cidade. Lugar de maldição. Lá ele se fez maldito. Então a nova vida, ela te dá essa possibilidade. Você, presta atenção, quem tem uma nova, isso é forte. Quem tem a nova vida, vive a nova vida, passou, entrou pelo caminho, conheceu a verdade e chegou à nova vida, sabe o que acontece? Ele não vem para a igreja com o coração amargurado, com problema de maldição, com ódio, com rancor, de ninguém. Ele vem para a igreja para adorar. Infelizmente, por falta de sabedoria ou de revelação, muitos ministros que ministram a palavra diz: vem à frente, está cheio de problema, traz aqui, está com ódio, com amargura, traz aqui na frente, vem para cá. Isto aí, para mim, é um equívoco. Lugar de levar todos os nossos problemas é para a cruz. E lá na cruz do Calvário, você não depende de ninguém, você vai sozinho, você conhece o caminho, você vai, fecha os teus olhos e entrega a Deus maldição, problemas de família. Quando você vem para a igreja, você vem para agradecer. Jerusalém é lugar de agradecimento. Igreja não é lugar de resolver problema de ninguém. Problema é resolvido lá fora da cidade, lá no Calvário, lá no monte chamado Caveira. Eu explico melhor isso aí. A gente precisa aprender o caminho do Calvário. Eu estou falando do senso espiritual. Nós precisamos aprender o caminho do Calvário. Com tantos problemas que nós temos e nós não conseguimos resolvê-los. É simples. Sai fora da cidade e leva lá naquele lugar maldito, onde os malfeitores eram crucificados, eram mortos, e leva lá, para os pés da cruz de Cristo. Nós perdemos o caminho da cruz. Nós precisamos levar. Olha aqui para mim. Lá nós somos livres. Lá foi declarada a nossa liberdade. É lá que nós obtivemos vitória. É lá que é um lugar de tristeza. Então a gente precisa ter acesso também ao Calvário. Quando você estiver oprimido, opresso, ansioso, amargurado,
Você lembra que lá do lado de fora da cidade tem um lugar chamado Caveira. E você entra, sai da cidade e vai lá. E diga: Jesus, eu estou depositando esta amargura. Eu estou depositando esse trauma. Eu fui violentado ou violentada. Eu carrego esse trauma. Eu vou levar isso lá para o Calvário. Não vou levar isso para a igreja, lugar de agradecer, lugar de adorar. Eu vou levar isso lá para fora da cidade. E o Espírito Santo vai te conduzir lá no pé da cruz. E o teu problema vai ser solucionado. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Agora eu vou deixar isso aqui, a gente vai para frente. Aleluia. Legado dos pais, a herança. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou com ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, é que eu acabei de ler. Glória a Deus. Nós sabemos que o principal canal pelo qual Deus nos abençoa são os nossos pais. Como eu estou falando para a maioria jovens, cujos pais estão no Brasil, nós temos um mandamento, que até as nossas criancinhas sabem. O primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados na terra e sejam abençoados. É simples isso aí, não é? A gente sabe de cor a memória. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Quer viver dias bons? Quer ter prosperidade? Quer ser abençoado ou abençoada? Honra o teu pai e a tua mãe. Mas o meu pai e a minha mãe não me deram exemplo, não me deram amor, não me deram carinho, me abandonaram, me rejeitaram. Não tem problema, continua amando. Porque Jesus disse: se amardes aquele que vos ama, nenhum bem vocês estão fazendo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, e grande será o vosso galardão no céu. Pai e mãe não é inimigo de ninguém. Às vezes eles criam problemas, porque eles já vieram com problemas, eles herdaram problemas também. E eles estão transmitindo aqueles que eles receberam. Só que nós precisamos de entender que o caminho da bênção está na família, nos pais. Agora, nós vamos prosseguir para a gente entender uma coisa interessante aqui. Que a herança, o legado, precisa ser entendido isso aí. Porque muitas coisas nós sofremos consequências. Sofremos consequências. Eu disse ontem aqui que Deus me falou, hein? Não tenho medo de falar isso. E muitos jovens não estão aqui, não vieram para aprender inglês somente, vieram fugitivos. Fugitivos no senso, para aliviar a tua dor. Você disse: eu vou para a Irlanda, Deus está falando com alguém aqui, eu não tenho medo, estou indo embora depois da manhã mesmo, não tem problema. Deus está falando, você saiu lá do Brasil, fugindo, correndo de um problema que continua existente na tua vida. Porém, Deus é tão bom que te trouxe aqui e me trouxe aqui. Não sei falar português, não sei falar italiano direito, não sei falar nada, mas sei falar que Jesus é a solução para os teus problemas. Que Ele resolve qualquer tipo de problema, porque Ele é o maior matemático do mundo. E Ele vai resolver esse problema hoje ainda, se você crer. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E nós sabemos que nós podemos sofrer sérias consequências se os nossos pais não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Nós vemos Êxodo capítulo 20, versículo 5 ontem, que o Senhor disse: eu visito o pecado até 4 gerações dos que me aborrecem. Uma tradução mais forte em português: dos que me odeiam. Aleluia. Só tem uma coisa, a gente não pode pender, porque existe duas leis: a lei da herança e a lei da responsabilidade. São duas leis que a gente tem que entender, essas duas leis: a lei da herança e a lei da responsabilidade. Capítulo 18, eu estou passando por cima ali da lição. Capítulo 18 de Ezequiel, versículo 4 ou 3, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá.
É uma responsabilidade, além da responsabilidade. Agora, você herda o quê? O pecado? Não. Você sofre consequência do pecado dos teus pais. Só tem uma coisa. Nós precisamos entender que rompendo o véu, entrando no Santo do Santo, pegando todos esses problemas e levando para o Calvário, você tem 100% de possibilidade de cancelar completamente todas as consequências malditas herdadas dos pais. Uma vida com Deus. A nova vida, não é um novo caminho e nem a verdade conhecida, mas a nova vida te dá a possibilidade de cortar o cordão umbilical de maldição. Eu estou falando sobre isso um pouco superficial porque eu não tenho tempo. Mas uma coisa eu deixo bem claro aqui: a solução para uma vida abundante é reconhecer que o caminho da bênção está em amar e honrar os seus pais. Uma família, ela precisa de se perdoar, ela precisa de ser unida. O amor de Cristo nos constrange, nos leva a suportar todas as ofensas. Nós falamos ontem de pessoas que nunca tiveram um abraço do pai, sente carência paterna, de amor paterno. Filhos e filhas que não receberam um abraço da mãe, sente a necessidade de um abraço da mãe, sente carência materna. E esse tipo de coisa assola a maior parte da juventude de hoje. Por causa da vida corrida, os pais não têm tempo. Nós estamos vivendo uma época onde a família está completamente destruída. Mas o que eu quero trazer aos vossos ouvidos é que nós precisamos hoje, nesta manhã, abrir o coração, pedir a Deus um coração novo, crer no poder da palavra de Deus e entender que nós estamos diante de uma porta aberta, uma porta que se chama Jesus, e quem entra por ela salvar-se-á, terá vida abundante. Quem conhece o caminho, a verdade e a vida, ele vive uma vida abundante, independente de circunstância. A nova vida em Cristo, ela te dá graça, direito de ser feliz em todas as circunstâncias. Às vezes nós somos abatidos pelos problemas, mas o Espírito de Deus que está presente na nossa nova vida, ele te levanta. Ele levanta a tua autoestima todas as horas que você chama por ele. Amém, meus irmãos? Simei, são 2 horas, que hora eu tenho que parar agora? Fala aí. Fica à vontade, pastor. Não ouvi nada. Fica à vontade. Não, fica à vontade não. Eles aqui estão com a barriga deles. Tem um Deus aqui que está requerendo a adoração deles. O Deus vem, tem. Tá ou não? Não está pedindo adora a mim. Mas é 2 horas que eu tenho que parar ou não? É? Então me dá mais 5 minutos só. Senão eu não consigo concluir. Nós estamos ainda na metade. Só é um assunto já que eu já abordei aqui, mas eu quero somente concluir, senão fica ruim. Em Lamentações capítulo 5, versículo 7, tem um versículo muito interessante que o profeta Jeremias expressou na sua lamentação. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas iniquidades. Capítulo 5, versículo 7. Essas consequências vêm em forma de maldição, cativeiros, infortúnios, influências espirituais perniciosas, doenças físicas e muitos outros problemas que dificultam a vida, tentando provocar o mesmo comportamento que sustente a brecha espiritual que já havia sido aberta lá no passado, em outras gerações.
Este é o princípio pelo qual um legado é perpetuado. É perpetuado. Jeremias disse: nossos pais pecaram e não existe mais. E nós estamos carregando a sua. Jeremias, não é pastor José Antônio, não. E nós estamos carregando as suas iniquidades. Isto é, nós estamos sofrendo consequências. Ele estava falando de um povo no cativeiro babilônico. Num povo que estava já adorando deuses em vez de adorar Deus. Um povo que já havia desviado. E isto acontece. Nós, às vezes, vamos nos desviando devagarzinho da verdade. Começamos a sofrer consequências sem saber o porquê. Mas Deus nos dá nesta manhã a sabedoria, o entendimento, para entender que nós nascemos de novo. Não? Então, sobre o novo nascimento, para a maioria dos crentes, esses dois conceitos significam a mesma coisa. Uma confusão nesse sentido pode gerar paradigmas teológicos e equivocados. A Bíblia diz que é necessário nascer de novo. É lógico que o novo nascimento abrange o aspecto inicial da conversão. O que é nascer de novo? Eu falei isso ontem. É um novo nascimento de espírito, irmãos, humano, espírito do homem. Deus recria o espírito do homem e passa a habitar nele. É uma regeneração de vida espiritual. Nós chamamos de salvação. Novo nascimento, a gente aceita Jesus, o Espírito de Deus vem sobre nós nascemos de novo. Ele começa a recriar o nosso espírito, o espírito do homem. Nós começamos a crescer, como uma criança que nasce. A gente começa a crescer. Agora vamos prosseguir. Deus passa a habitar nele, através de uma regeneração de vida espiritual. Nós chamamos de salvação. Quanto tempo precisa para isso acontecer? É rápido, é imediato, é instantâneo. É só crer em Jesus, tomar uma decisão de segui-lo. Esta fé brota automaticamente, sobrenatural, no nosso entendimento, através de um arrependimento mediante a mensagem do Evangelho. É fácil nascer de novo. Não é difícil nascer de novo, estou terminando. É fácil nascer de novo. Mas há uma outra palavra, converter, aquela que eu falei, a mensagem de João. Converter-se é uma palavra com outro significado. Conversão é o processo contínuo de regeneração, não do espírito, da alma. A alma é o centro de nossas emoções, do nosso sentimento. Aí é um segundo processo. Aí o segundo processo a gente tem que converter. Sabe o que acontece? Tem muita gente que não converte. Converter é mudar. Ó, vou me converter, eu estou naquela direção, vou me converter devagarzinho. Eu vou convertendo. Daqui a pouco eu estou na outra direção. Converter significa mudança de vida. Quem mentia não mente mais. Quem fornicava não fornica mais. Quem comprava e não pagava não faz mais isso. Compra e paga. Quem brigava à toa não briga mais. É mudança. Isto aí é a regeneração. Salvação, eu disse aqui ontem, 4 aspectos. Não, foi na pregação passada. Falei, a igreja está no meio do deserto. Ela saiu e parou no meio do deserto. Porque para sair do deserto ela tem que ser regenerada e santificada. É o rumo reta final. Então ninguém vai entrar no céu sem ser regenerado. Então o novo nascimento, ele depende de uma regeneração. Isso é forte. Regeneração é mudança total. Vamos ficar de pé.